Desenvolvendo equipes satisfeitas e produtivas. Só é possível trabalhando em equipe. Eu quero te introduzir com 2 vídeos da importância de você entender de trabalhar com pessoas. Então, todas essas 3 organizações, e a Igreja da Cidade, todos esses que trabalham diretamente e os 1.200 voluntários, entendem que isso aqui é sobre Deus, isso aqui é sobre pessoas, isso aqui é sobre uma causa, isso aqui é sobre uma visão e sobre uma missão. A sua empresa, as pessoas têm que entender que elas não estão lá simplesmente trabalhando para que você fique bem-sucedido. Você tem que passar para elas uma paixão, uma visão. Se você pagar um salário ruim para elas e você não produzir nada que dê um legado, elas vão trabalhar só pelo dinheiro. E trabalhando pelo dinheiro, o dinheiro nunca é suficiente. Então, daqui a pouco você vai ter sérios problemas. Videozinho só para a gente iniciar. O primeiro deles. Então vem o perigo. E aí o que a equipe tem que fazer? Tem que se unir. Então, pinguim mata, tubarão mata. Formiga mata tamanduá? Mata. E o caranguejo é gaivota? Então, da mesma maneira que é muito mais esperto e divertido viajar em equipe, também trabalhar em equipe. Também ter a visão de que você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Se você é um chefe que chega e dá ordem sozinho, você não vai reunir uma equipe em torno de você. Esses 3 filmetes mostram uma realidade. Pequenos caranguejos podem derrubar uma gaivota. Pequenas formigas podem matar um tamanduá. Pequenos pinguins podem vencer um tubarão, desde que trabalharem em conjunto. Um outro videozinho que me chamou muita atenção, olha que bonito. Da Coca-Cola. Ó, a Joaninha, os grilos, as abelhas. Cada um dos seus colaboradores são importantes. A Joaninha, eu não sei se você reparou, ela foi primeiro, sinalizou grilos, é por aqui, e fez com a asinha. Pequenininha, mas foi fundamental ela que sinalizou. Depois, com a outra asinha, ela sinalizou para os outros insetos. Então,
pode ser uma joaninha. Não despreze a contribuição do mais simples funcionário seu, do seu associado, porque todos vão fazer uma contribuição importante. Vocês viram a função da borboleta? A função da borboleta foi simplesmente irritar o nariz para que ele tirasse a mão do caminho e liberasse o casco da Coca-Cola. E depois, elas se juntaram e formaram uma silhueta da Coca-Cola para que, se ele acordasse enquanto estava sendo feito o trabalho, pudesse ver o casco da Coca-Cola. E quando, enfim, ele se levantou, não era mais o casco da Coca-Cola. Não despreze pequenas contribuições, se você quiser pensar grande e realizar grandes coisas. Tudo é importante e toda contribuição é muito importante. Como gerar equipes satisfeitas e produtivas. Recentemente, você que me segue nas redes sociais pode ter visto, eu printei um post de uma empresa nacional chamada Pão de Queijo, pode colocar aí o banner, onde a justiça dá a notícia de que houve uma ação e esta empresa foi condenada, a justiça condena a cafeteria que demitiu funcionária por beber água no expediente. O que aconteceu com esse negócio? O que me chamou a atenção? Você sabe que eu amo empresários, senão não teria começado esse ministério. Ninguém mandou eu começar, senão o Senhor. Pode ter alguém aqui que ama como eu, mas mais não. Porque há 10 anos nós temos esse ministério, eu, pastor Júlio, amamos vocês. Queremos que vocês sejam os melhores empresários dessa cidade. É por isso que há quase 10 anos esse ministério funciona toda segunda-feira. Porque eu falo aqui para vocês o tempo todo, é um país injusto com quem quer empreender. A gente tem a política do quanto mais complicado for, melhor é. As estruturas municipais, estaduais e federais são burocráticas demais. O Estado é lento, é pesado, as leis mudam toda hora. Pagamos a maior carga tributária do mundo. Temos o maior juro do mundo em cheque especial. Quando você chega para um americano e fala assim, ó, cheque especial 14%, eles não conseguem entender o que é isso, porque eles não pagam isso por ano. Como é que eles vão pagar por mês? Então eles não entendem. E por isso, e por quê? Lembra que eu falei? Eu nasci numa casa de empresários. Eu vi a minha mãe começar uma empresa, sabe como? Ela era costureira. A minha mãe abriu uma empresa vendendo fechiclé, zíper, agulha e linha para as pessoas que ela fazia os manequins. E nós começamos juntos. A empresa está lá em Macaé até hoje. Virou uma empresa de... quando você vai... É claro que é menor. Mas quando você vai nessas lojas que tem tudo, qual é o nome? Hã? Não, mais do que armarinho. Que tem de tudo. Magazine. Virou um magazine. Você tinha roupa, sapato, aviamento, material de construção, tinha tudo. Mas começou em 1981, na sala da casa da minha mãe, vendendo aviamento. Ok. Passou o tempo, Deus me chamou para o ministério e deixei a família. Aí, fui para o seminário, continuei dentro desse contexto. E por isso também, dentro da nossa igreja, tudo isso que hoje a gente vê aqui. Agora, o que me chamou a atenção nesse negócio? Quero ver empresários. A minha função aqui, com vocês, não é cuidar dos funcionários de vocês. É cuidar dos empresários. Quem tem que cuidar do funcionário, quem é? Vocês. Eu quero que vocês sejam os melhores funcionários, os melhores empresários dessa cidade. E só serão os melhores se também souberem trabalhar com as melhores equipes.
Por que que esta igreja tem feito diferença no país? Por que que ela tem uma rede de 400 igrejas, que não são nossas igrejas, não é a rede igrejas da cidade, que são 18 igrejas, são igrejas que são de outras denominações, que são de outros ministérios. Eles vêm aqui e gastam um tempão conversando com o pastor Felipe, como é que é o Ministério de Crianças, com o pastor Arthur, como é que é o Ministério de Células, como é que é o Ministério de Administração, como é que é o Ministério de Homens, de Mulheres, como é que é o Ministério de Empresários. O tempo todo o pastor Júlio recebe. Por quê? Porque a igreja inspira no que faz. Talvez hoje você não saiba, 600 igrejas são atingidas quando a gente faz uma campanha. Hoje, 70 igrejas pregam os nossos sermões online, on time. Isso é incrível. Por quê? Porque tem um time motivado, apaixonado pelo que está fazendo. Claro que uma igreja assim é difícil de liderar, mas com uma boa equipe motivada, não quer dizer que ela é perfeita, não quer dizer que tudo que a gente faz dá certo, nada disso. Mas quer dizer que tem um time apaixonado por Deus, por Jesus e por pessoas, trabalhando em equipe para dar certo. Quando eu vi esse post, e eu coloquei na minha rede social, teve uma reação muito grande, tanto por parte de empresários, quanto por parte de pessoas da sociedade em geral. O que acontece? Você que é empresário, quando vê uma coisa assim, você tem que pensar e fazer o seguinte: eu não vou deixar que isso aconteça com a minha empresa. Sabe qual foi o maior problema dessa história? Um franqueador é prejudicado pela marca. E eu quero dar um exemplo aqui, convidando a Alexandra para ela dar um testemunho de como se trata de forma positiva o seu funcionário. Quando a Pão de Queijo fez isso, ela acabou prejudicando pessoas como a Alexandra, que é uma franqueada do Pão de Queijo de São José. E se eu posso te dar um conselho, deixa eu te dar um conselho. Como seu pastor, tem hora, gente, que é melhor ter paz do que ter razão. A Pão de Queijo foi julgada por uma ação, e aí eu não sou justiça. A advogada ali trabalhista, ela entende a justiça. Eu não sou. Eu tenho que entender o seguinte: tem hora, o processo foi para a justiça, foi julgado. Se você não quer ter um prejuízo maior, é melhor você pagar. Agora, você tem que saber o seguinte: se você quiser recorrer, você tem que estar consciente do dano que você vai causar para você, para os seus associados. A dona da Pão de Queijo, ou dono, não sei, no Brasil, da marca, pensou nela. Ela pensou assim: meu funcionário está errado. Ele não podia tomar essa água. Ele roubou essa água de mim. De certa maneira, o dono do Pão de Queijo estava certo? Estava. A água era dele. Quando um funcionário entrou na empresa, sabia que não podia pegar água de garrafa mineral para beber, então ele estava errado. Mas na hora de recorrer de uma sentença que já foi dada, o patrão tem que pensar: espera aí, eu tenho o direito de recorrer, mas a grande questão, vale a pena? Por quê? Vai ter repercussão negativa, eu estou brigando por causa de uma garrafa d'água. A população vai cair matando, eu tenho que pensar na minha marca, mas eu tenho que pensar na Alexandra, que está no Brasil inteira, que é franqueada minha. Infelizmente, a dona do Pão de Queijo tinha razão. Então, como ela perdeu a ação, ela se achou no direito e falou: não, eu estou certo, eu vou recorrer. Quando ela recorreu, a mídia está de olho. Por muito menos, a mídia expõe. O que a mídia pegou? Botou lá. Se eu estivesse no lugar do Pão de Queijo, eu pagava e não recorria. Por quê? Porque já foi julgado e foi condenado. Então paga e esquece. Sabe por quê? Tem hora, empresário, que é melhor ter paz do que ter razão. E eu vou dar um testemunho pessoal para você como pastor. Se eu não fizesse isso, hoje eu não era pastor dessa igreja. Quanta coisa eu aguento calado e como o sapo com 4 pernas abertas. Tem gente, que tudo que é contra sai reclamando.
sai batendo. Então, teve manifestações na internet, no meu post, de empresário que parecia coisa de sindicalista, de corporativismo. Tem empresário no país bandido e tem empresário correto. Sabe por quê? Porque tem funcionário correto e tem funcionário bandido. Quem aqui já me viu, eu tenho 21 anos aqui, que eu sou um pastor que defende o pastor bandido. Agora tem pastor bandido. Tem igreja que não é séria, mas o que eu não posso falar assim, todo empresário é ruim ou todo funcionário é bom. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com o gênero humano. No meio evangélico tem evangélico sério e tem evangélico vigarista. Quem conhece um evangélico sério aqui? Levanta a mão. Agora, quem conhece um evangélico que não é sério? Levanta a mão. Ok. Então, isso vale para o meio empresarial. No meio empresarial, você vai ter ótimos empresários. E eu espero estar falando em nome de Jesus para todos eles. Empresários sérios, honestos, que vão fazer o seu trabalho e vão trabalhar em equipe. Mas, infelizmente, está cheio de empresário desonesto no país. Gente, por que tem a Operação Lava Jato? A culpa é só dos políticos? Não, tem empresários que se corromperam. A Odebrecht se corrompeu. As empreiteiras se corromperam. Eu tenho empresários aqui na igreja que são construtores, eles dizem, não faço, prefiro não pegar. Então, nós sabemos que tem político corrupto porque tem empresário corrupto. E tem empresário corrupto porque tem político corrupto. Tem igreja séria e tem igreja não séria. Tem funcionário sério e funcionário não sério. E sempre vai ter. E você tem que ser um empresário sério. Eu tenho que ser um pastor sério. Essa igreja tem que ser séria. A sua empresa tem que ser séria. Porque nós vivemos num mundo de pessoas que são e não são. Então, seja uma pessoa em que possa dar testemunho. Quando Alexandre escreveu no meu post o seu testemunho, eu falei, ótimo. Quando eu for pregar no negócio fechado, eu vou fazer uma palestra de como cuidar do funcionário. E eu vou pedir para você vir dar o seu testemunho. Vem cá, Alexandre. E ela vai ler. E quando você quiser, vai lá e comprova o que ela vai dar de testemunho aqui, indo tomar um café e comer um pão de queijo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Vamos lá. Meu primeiro fracasso foi em 1994, quando, por falta de maturidade, sabedoria e direção de Deus, me separei com apenas 3 anos de casamento. Voltei a morar na casa da minha mãe com uma grande bagagem. 2 filhos, praticamente bebês de 2 e 3 anos, contas vencidas, nome sujo e sem emprego. Após várias tentativas frustradas, consegui um emprego como vendedora numa loja de calçados. O salário era pequeno e eu morava em Jacareí e tinha que pegar 4 conduções para esse trabalho no Center Valley Shopping. O shopping fechava às 22h, mas até eu sair e pegar as conduções, conseguia chegar por volta da meia-noite em casa. Foi a única porta aberta que encontrei para recomeçar, então me joguei nesse emprego com todas as minhas forças. Eu já me destacava nas vendas, mas o dinheiro não dava para suprir as despesas. Comecei a morar, então, no edícula na casa da minha mãe. Ela não conseguia alugar porque estava em péssimas condições. Chovia mais dentro que fora e não tinha banheiro, não tinha porta no banheiro. Todos os dias eram difíceis, porém teve um que me marcou muito. Eu havia conseguido bolsas de estudos para meus filhos num colégio. E nesse dia, já estavam prontos com o uniforme para irem à escolinha. Porém, me dei conta que não tinha nada de lanche para colocar na lancheira deles. Então, disfarçando minha dor, falei que aquele dia eles iriam faltar na escola. A Tereza, minha filha mais velha, começou a chorar porque queria ir na escola. Na cabecinha dela, por já estar de uniforme, tinha que ir. Mesmo sem entender nada, ela pegou uma bolacha, água e sal mole, que estava vencida há muito tempo num pote, e disse, mamãe, coloca esse lanchinho na lancheira, que eu não vou faltar na escola. Naquele dia, me senti no fundo do poço. Faltar para mim, tudo bem. Mas faltar para o nosso filho é a pior sensação para uma mãe.
Entrei no chuveiro para poder chorar à vontade. Me senti incapaz, deixando faltar o básico para meus filhos. Naquele dia, aos prantos no chuveiro, me derramei no Senhor. Eu não aguentava mais aquela situação que estava vivendo. Fiz um propósito com Deus, que não importariam as circunstâncias. A partir daquele dia, iria confiar nele de todo o meu coração e entregaria o dízimo do meu próximo salário. Claro que não foi fácil entregar o primeiro dízimo. Ou eu pagava uma conta de luz, ou o dízimo. Dei meu primeiro passo de fé, mesmo correndo o risco de cortar a luz da minha casa. Entreguei o dízimo. Deus proveu com um prêmio relâmpago inesperado de meta semanal. Tirei o dízimo também desse prêmio e paguei a conta de luz. A vida seguia com dificuldades e desafios. Descobri, então, um hipertiroidismo com nódulos que comprimiam minhas cordas vocais, me deixando sempre rouca. Minhas pernas ficavam muito inchadas, inclusive com risco de trombose. Como o tratamento com comprimidos não estava respondendo, minha médica receitou o iodo radioativo. 2 meses depois que tomei essa medicação tão forte, já me sentia muito melhor de saúde, mais disposta, porém meu cabelo caiu quase todo. Deus me fortalecia a cada dia. Eu já tinha conseguido pagar as contas, já tinha meu nome limpo novamente, e como eu vendia muito, tinha muitos clientes fidelizados, comecei a ser notada pela minha diretoria. Comecei a ter chances de crescimento. Tive minha primeira promoção. Fui transferida para trabalhar na primeira franquia Arezzo da rede Oscar Calçados. Nesse período, minha mãe, que tomava conta dos meus filhos para eu trabalhar, ficou muito doente, descobriu um câncer e faleceu. Começava mais um dilema. Quem cuidaria dos meus filhos para eu trabalhar? Eu trabalhava no Center Valley Shopping num horário super puxado. Geralmente, eu ficava das 10 às 22 todos os dias para aumentar minhas comissões. Então, Deus preparou minha irmã, que mesmo numa depressão profunda por causa da morte da minha mãe, começou a tomar conta dos meus filhos. Sempre acreditei fielmente no versículo, esforça-te e tem bom ânimo. Todos os dias eu aplicava isso para a minha vida. Eu fazia a minha parte, que era me esforçar, e Deus me ajudava. Foram 15 anos nessa empresa. Comecei na Oscar como vendedora e fui crescendo. Cheguei ao cargo de supervisora de lojas, coordenando gerentes. Com esse emprego, consegui reconstruir minha vida. Já tinha um bom carro, um apartamento e meus filhos estudavam em um bom colégio. Em 2009, minha filha mais velha passou no vestibular e foi fazer medicina no Rio. Em 2010, meu filho Jean também passou em medicina e foi morar no Rio. Então, com meus filhos encaminhados, fui morar e trabalhar em Angola. Hora de recomeçar de novo. Novo país, novo emprego. Novamente Deus proveu. Abriu portas e nunca me faltou trabalho nesse país que me acolheu e aprendi a amar. Esses 5 anos em Angola foram necessários para a manutenção de 2 filhos fazendo medicina e também para a concretização do meu grande sonho, que era ter meu próprio negócio. Então, digo que valeu a pena cada lágrima de saudade, os aniversários, Dia das Mães e até Natal, que passei longe das pessoas que eu mais amava. As dificuldades me levaram a ter essa experiência com Deus. Aprendi a confiar e depender totalmente dele. Eu tinha um desejo muito antigo no meu coração de ter um café no shopping. Aos meus olhos era impossível, mas Deus preparou muito acima do meu sonho e do que eu imaginava. 20 anos depois de tantos perrengues e desafios trabalhando no Center Valley Shopping, Deus me preparou os melhores pontos de café nesse shopping, a Casa do Pão de Queijo e o Café do Ponto. Graças a Deus, meus negócios vão muito bem e crescem 15% em relação ao ano passado. Todos os dias eu determino que a crise não entra nos meus negócios e na minha família, porque o meu negócio é fechado primeiro com Deus. Para completar a obra, minha filha Tereza se formou médica em 2015 e meu filho Jean se formou em medicina em 2016 e há 20 dias ele se casou. Em agosto de 2017, chegou a minha 3ª loja, a Casa do Pão de Queijo, no Carrefour. Eu sou completamente apaixonada por Deus, que mudou totalmente a minha história. E sei que o melhor de Deus sempre está por vir. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou imaginamos.
quando desapegamos do que é mais difícil para o homem, que é desapegar do dinheiro. No pouco e no muito, eu aprendi a confiar em Deus e devolver o meu dízimo, quando era pouco e não dava para pagar as contas, e até mesmo quando ele ficou alto. E todos os dias eu vivo o sobrenatural de Deus na minha vida. Obrigada. Vou fazer duas perguntas para elas. Você agora está com a sua terceira loja. Quantos associados você tem, colaboradores? 30. 30. Quanto tempo da primeira até a terceira? A primeira foi 1 ano, 6 meses, e agora em 2017, 1 ano depois. Então, ao todo dá 3 anos, no máximo. 3 anos, 30 funcionários. E ela me disse ali, nunca teve um caso na Justiça do Trabalho. 30 pessoas. E o turnover super baixo. Pode aplaudir mais uma vez? Nunca teve um caso em 3 anos de 30 funcionários. É difícil, mas é possível. Que essa palavra profética sua seja semeada no mundo espiritual e você colha 100 por 1 de que o melhor está por vir. Você volte aqui para dar palestra de como você cuida desses 30, tá? Deus abençoe, Alexandre. Mais uma salva de palmas. Lindo. Vamos lá. Quis pegar o testemunho dela como alguém que está fazendo na prática o que muitas pessoas não estão fazendo, só estão reclamando. O tempo todo, se você marcar, quantas vezes ela falou aqui trabalho, trabalho, trabalho. Você nunca vai ser bem-sucedido sem trabalho. Você pode olhar assim, eu queria ter 3 lojas em shopping com 30 funcionários. Vai ver que hora que ela acorda e que hora que ela dorme. Agora, pergunta para ela os pepinos também, os problemas. Claro que tem, não tem jeito. Tem e muito. Excelência honra aos céus e inspira as pessoas. Augusto Cury disse o seguinte, ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprenderá a ouvir se não aprender a se colocar no lugar do outro. Empresário, você precisa se lembrar que nem sempre você foi empresário, você já foi funcionário. Talvez uma das coisas que faz a Alexandra hoje liderar 30 pessoas e não sofrer nenhum processo é porque ela se lembra que ela foi funcionária também. Porque hoje você pode estar liderando, mas você tem que lembrar que você também esteve sendo liderado. O primeiro barão negro no país, sabe quantos escravos ele tinha? 1000. O primeiro barão negro do Brasil tinha 1000 escravos. Gente, ele esqueceu que ele foi escravo. Aí ele se tornou parte da nobreza. Aí ele passou a ter o quê? Escravo. Então, você não pode esquecer que Deus hoje te colocou como empresário e empresária, mas o seu coração precisa continuar sendo de trabalhador. Tem empresário, e eu já falei isso para vocês, que pega o bolso da empresa e o dele mistura. Toda hora passa lá, pega um pouquinho, bota conta pessoal para a empresa pagar. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, a sua empresa não te pertence. A sua empresa não te pertence. A empresa da Alexandra só vai ser dela se ela fechar, pagar todas as contas, indenizar todos os funcionários e o que sobrar é dela. Mas enquanto isso não acontecer, não é dela. Empresário, você tem que ter a sua prolabore e tem que trabalhar dentro desse prolabore. Tem muito empresário que quebra porque ele abre e no primeiro ano ele já quer tirar lucro. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você abrir um negócio, você vai ter que investir. E dinheiro da empresa é dinheiro da empresa, dinheiro seu é seu. Não pode misturar. Agora, o dia que você vender a empresa e sobrou um dinheiro, esse dinheiro é seu. Porque uma empresa é formada de ativos e passivos.
Uma empresa é formada de bens, mas é formada também de contas. E se você tem, nós estamos encerrando um convênio agora com a prefeitura, da ABAP. Sabe quanto que a gente tem que pagar para fazer a rescisão? R$250 mil. Fazer o quê? O convênio é com a prefeitura, mas na hora de fazer a rescisão é com a ABAP. Por quê? Porque o convênio não contempla na rescisão a verba rescisória. Fazer o quê? Então, você tem que entender, a sua empresa está sendo administrada por você, mas ela pertence também aos funcionários, ela pertence também aos fornecedores. Então, nunca deixe de se colocar no lugar do outro. A satisfação de uma equipe de trabalho é o resultado de boas decisões tomadas pelo seu líder. Empresário, as suas decisões vão ter repercussões no primeiro, segundo e terceiro nível da sua empresa. Romanos capítulo 4, verso 4, leia comigo. Muito importante, e eu estou lembrando você algo bíblico que a Bíblia diz sobre o trabalhador. Todos juntos. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Você não dá salário para ninguém. Você paga uma dívida com o seu trabalhador. Todo mundo que trabalha para você, quando chega no final do mês, você não dá salário para ele. Você está pagando uma dívida que você tem com ele. Por quê? Porque ele já te deu o trabalho dele. Então, quando no final do mês você paga o salário ao trabalhador, você está pagando uma dívida que você tem com ele. Está escrito aqui na Bíblia. Por isso, digno é o trabalhador do seu salário. Empresário, deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Pague o seu empregado com alegria. Porque se não tiver trabalhador, a empresa fecha. Então você não pode... hoje é dia do pagamento. Tenha alegria de fazer. Senhor, glória a Deus. Hoje eu pude pagar os meus 30 colaboradores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou feliz. Por que você está tão feliz? Porque hoje o dia foi de pagamento. Quanto você recebeu? Não, eu paguei meus funcionários. Aleluia. A atitude determina a sua altitude. Se você está feliz porque chegou o dia da folha de pagamento dos seus funcionários, está errado. Você não dá dinheiro para ele. Você está pagando uma dívida porque ele trabalhou para você. Quantas pessoas você tem na sua equipe? Quantos são antigos? Qual o motivo de alguém ter deixado a sua equipe? É importante você estar fazendo perguntas. Por quê? Porque estas perguntas vão determinar. Por exemplo, se a sua empresa tem muita rotatividade de funcionários, você toda hora tem que fazer rescisão, tem algo errado. Porque funcionário bom você não pode perder. Não pode. Você tem que trabalhar para mantê-lo, porque tem muita gente precisando de emprego, mas, via de regra, não são tão bons assim. Então, se você botou alguém em potencial, investiu nele, trabalhe para que ele seja satisfeito e produtivo, porque se você perder ele, você está perdendo muito dinheiro. Você é um homem de negócio, uma mulher de negócio, você não tem tempo a perder. Então você não pode trabalhar sem avaliar. Você tem que avaliar a sua empresa, o produto ou o serviço que você presta, você tem que avaliar o seu quadro de associados o tempo inteiro. Porque onde você está tem a ver com os procedimentos que você teve. Se você está mal, pode ser que tenha a ver com procedimentos errados que aconteceram na empresa. Talvez você saiba, talvez você não saiba. Às vezes aqui, como eu falei que nós temos 13 organizações, e as pessoas têm acesso a mim. Eu já recebi aqui na igreja carta fechada com reclamação de gestores de uma dessas 13 organizações. E as pessoas têm que ter o direito de chegar para mim para falar. E eu tive que chamar esse gestor e conversar. Faz parte do trabalho. As pessoas têm que ter acesso a você para poder falar do todo o que está acontecendo. E tem coisa que você vai saber, e tem coisa que você não vai saber. Mas uma coisa você precisa, olha para mim. Quando você souber, você vai agir. Você não é responsável enquanto você não sabe.
mas no momento em que você sabe, você tem que agir. Gestão de RH não é algo simples. Não sou eu que faço aqui na igreja, na organização Propósito. É algo desafiador. E quanto mais uma organização tão grande como a nossa, de mais de 400 colaboradores. Então, é muito importante a prática da avaliação. Se você tem 5, tem 10, tem 15, tem 20, tem que avaliar o tempo todo. E sabe qual é o inimigo do ótimo? O bom. Às vezes você olha assim, mas o meu produto está bom. O meu negócio está bom. É por isso que ele não está ótimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado com perfeccionismo. Perfeccionismo é regra e é doentio. Você tem que cuidar da cultura da excelência. É diferente. Perfeccionismo é religião. Aí é prisão. Mas você tem que cuidar da cultura da excelência. Da cultura da excelência. Por exemplo, limpeza. Sujeira atrai sujeira. Se você entra numa empresa e o ambiente está sujo, vai ficar cada vez mais sujo. Se o banheiro da sua empresa é sujo, ele vai ficar cada vez mais sujo. Ele tem que ser tão limpo ao ponto da pessoa constranger-se em não deixar limpo. Por isso que a gente investe para não pagar 2 vezes. Se você na sua empresa fizer isso, você vai ver que você vai gastar menos, inclusive, material de higiene, limpeza e reposição. Michael Jordan, grande jogador de basquete, ele diz, o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então, o trabalho que o Marcão está fazendo, o nosso ministro da base de ministérios, que cuida desses 1.200 voluntários de 170 ministérios, que muitos de vocês são voluntários e sabem disso, não é um trabalho fácil. Mas ele não pode também agir como, porque é voluntário, não tem princípios, valores, hora de entrega. Até trabalho voluntário tem. Quanto mais num setor onde as pessoas trabalham remunerados. Não seja perfeccionista, mas tenha uma cultura de excelência. Que ao ponto do camarada sujo, desorganizado, não queira trabalhar na sua empresa. Alguns princípios, anote aí. Primeiro, conheça a sua equipe. Quem é que está trabalhando com você? Conheça a sua equipe. Basicamente, no RH hoje, fala-se de 4 tipos de colaboradores. Pode colocar aí os 4. O comunicador, outro, esse é o comunicador, vive falando. O executor, é o de tarefas. O planejador, ele pensa demais, ele planeja demais. E o analista. Toda organização precisa dos 4. Quais são os 4? Diga comigo. Comunicador, executor, planejador e analista. O comunicador geralmente é dotado de grande carisma, de grande persuasão. O comunicador costura, ele se entusiasma, ele leva os outros a se entusiasmarem, ele traz projetos, ele traz novidade, ele consegue contagiar os outros com a visão, é extremamente hábil, relaciona-se. O ponto fraco dele é que ele planeja pouco. E muitas vezes é otimista demais em relação aos projetos dele. O executor, você precisa dele também lá. Esse colaborador, ele encara os desafios com determinação e contorna todas as dificuldades. Se a empresa quer que algo saia do papel, chama ele e ele torna realidade. Basta colocar na mão dele que ele é o executor. Se você quiser que um projeto vá para frente, não bota na mão do comunicador. O comunicador vai vender o projeto. Você tem que colocar na mão do executor. Pessoas certas nos lugares certos, pelas motivações certas. Coisa terrível é você ter uma pessoa certa no lugar errado. Talvez o que você precisa para a sua equipe produzir um pouquinho melhor é só fazer uma mudança de lugares da pessoa na equipe. O planejador. Esse tipo de colaborador é o ponto de estabilidade dentro de qualquer empresa. Ele costuma ser paciente, trabalha com ritmo constante, sem altos e baixos. Geralmente não são passionais os planejadores e apresenta alto grau de conservadorismo. Analista.
As tarefas que agradam ao analista, o que ele faz muito bem, por sinal, podem gerar até tédio a outros 3 perfis. Ele é detalhista, organizado, meticuloso. Eles são hábeis no controle de tarefas, rotinas repetitivas. Quando você não conhece sua equipe, você espera algo errado. Comunicação, eu vou me frustrar e ele vai se frustrar. Quem são as pessoas que trabalham na sua empresa? Tenha uma expectativa realista de quem é cada um. Não é gente boa, gente má, mas se você esperar perfil diferente de uma pessoa que não tem aquele perfil, você vai se frustrar e vai dar errado. É a questão da pecinha se encaixar. Conheça seus colaboradores. Saiba exatamente dos 4 perfis, cada um que é. E você vai designar a tarefa para pessoas certas. Como eu disse, pessoas certas no lugar certo para fazer a coisa certa. Então, qual é o primeiro princípio? Conheça a sua equipe. Conheça quem trabalha com você e para você. 2, honre e elogie a sua equipe. Honre e elogie a sua equipe. A afirmação é uma das coisas mais poderosas. Há um provérbio africano que diz: se quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá em grupo. Como eu disse, Romanos 4,4, o salário pago a um empregado não é bônus, é pagamento de dívida. Deixa eu dizer uma frase para você. Se você é um patrão, se você é um empresário, um chefe, que a única coisa que você faz é pagar salário, você nunca deu nada para os seus funcionários. Porque salário não se dá, salário se paga. Às vezes você está pensando que dar um aumento é a grande solução. Você dá um aumento, a pessoa pega o aumento, todo mundo está precisando de recursos. No segundo mês, o aumento já incorporou ao salário e talvez você dá uma viagem, uma passagem aérea, um curso, um bônus de dizer assim, ó, vai ter essa conferência lá em Brasília, paguei para você, bota no envelope e entrega. Ele vai se lembrar disso por 1 ano e vai ser agradecido. Então, existem formas diferentes de você fazer do que simplesmente dar um aumento. E você está pensando, e ele não quer aumento, o que ele quer é reconhecimento, o que ele quer é honra, o que ele quer é gratidão. Qual foi a última vez que você fez isso para os seus colaboradores? É muito, muito importante. 3, valorize sua marca. Você tem que amar o seu negócio, você tem que amar a sua empresa. Não importa se ela é micro, pequena, grande, você tem que amar. O Celso está ali, o Celso constrói casa. Tudo bem, Celso? O Celso ama construir sua casa no detalhe. Eu vi ele explicando como é que ele... Olha isso aqui, olha esse detalhe. Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai ser diferente no que faz se você odeia o que você faz. Então, entenda o seguinte, você tem que amar o que você está fazendo. Você tem que amar o seu bairro, você tem que amar a sua cidade. Se você não ama São José, você tem que mudar de São José. Porque você nunca vai ser influente numa cidade que você detesta. Você nunca vai... Você viu como é que a Alexandra fala de café, como é que ela fala da cafeteria. Ela trabalha nisso, ela gosta. Chama a Jaqueline para fazer uma comida para você. Jaqueline aqui, dona do Strif, dona de uma franquia da Cantina da Nena e também do Joyce Hambúrgueres. Fala de comida para ela. Fala de moda para a Juberline. Você vai ver as boutiques da Juberline. Ela é a modelo dela mesma. Se ela não gostasse de roupa, ela não estaria vendendo roupa. Você gosta de roupa, não gosta? Você gosta de botar lá no Instagram a sua roupa? Ah, não gosto do que eu estou fazendo. Você precisa mudar de função. Você precisa mudar de ramo. Você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Seja construir uma casa, seja servir uma refeição, seja vender uma camisa, seja entregar uma pizza, seja vender um café com pão de queijo. Você tem que estar apaixonado por isso. Então, você precisa amar sua marca, você precisa promover sua marca.
Agora, você só vai fazer isso se for algo bom. Se nem você come no seu restaurante, se você não aguenta a sua roupa, não dá, não é? Se você não acredita no seu produto, então conheça a sua equipe, honre e elogie a sua equipe, valorize a sua marca. 4, desenvolva um código de ética interno. Passe, repasse, passe, repasse. Sabe por quê? As pessoas vão quebrar o código. Mas precisa passar, precisa estar escrito. Aqui pode, aqui não pode, e etc, etc. Aqui dá, aqui não dá. Tem que falar do que vocês creem, do que não creem. Isso tem que estar na mente da equipe o tempo todo. E tem que estar por escrito. A sua empresa não é melhor, não é pior, mas ela é única, então os valores têm que estar bem claros. Trabalhar lá tem que ter valores. Tenha o mesmo modo de pensar. Não é o mesmo modo de pensar, todo mundo tem que vestir a mesma roupa, ter o mesmo cabelo, ter o mesmo tênis, ter o mesmo estilo de música, nada disso. Mas em matéria de visão, missão e valores, tem que estar todo mundo super, ultra, mega alinhado. 5, respeite a sua empresa. Como que você respeita a sua empresa? Não misture o dinheiro pessoal da empresa com o seu, nunca minta para os seus colaboradores, nunca viva pegando vale o tempo todo e fazendo retirada. Trabalhe limpo, bem vestido, organizado, disposto. Já pensou? Um funcionário com mais gana do que o patrão? Não dá. Tem que estar animado, alinhado. Isso é respeitar a sua empresa. Se você chega tarde, se você mistura dinheiro, se você mente, se você fala que eu não estou. E você está lá. Vem o cobrador, fala que eu não estou. O dia que você mentir para o seu funcionário, você perdeu a sua autoridade com ele. 6, estabeleça e comunique a cultura da empresa. Vou dar uma palavra grega para você, pesquise mais sobre essa palavra, ethos. Ethos. Sabe que a palavra ethos, E-T-H-O-S, em grego quer dizer hábito, costume, caráter, disposição. É o conjunto de traços que geram a cultura do comportamento. Qual é o ethos da sua empresa? Qual o ethos da sua companhia, da sua organização? Tem que ter um ethos lá dentro. Se não tiver um ethos lá, cada um é o que quer, cada um pensa do seu jeito, cada um faz o que faz. Eu aqui sou dono do meu nariz. Então vai abrir a sua empresa. Aqui nós temos um ethos, aqui nós temos o mesmo perfume, aqui nós temos uma mesma unidade. Assim é na pizzaria do Jumar, assim é na empresa de contabilidade da Ciamara, assim é na sua joalheria, assim é na sua concessionária de carro, assim é na sua empresa. Tem que ter um ethos. Qual é o seu ethos? 7, estabeleça visão, missão e valores. Tem empresa que não tem, porque é muito pequena. Não, tem que ter. Estabelecer qual é a visão, missão e valor. Tem que estar escrito lá. O camarada entra, tem que ver, tem que estar no ambiente natural. 8, mantenha a comunicação clara e constante o tempo todo e direto. Ele já sabe. As pessoas perdem, um sai, o outro chega. Então, pratique a redundância criativa. Diga a mesma coisa 2, 3, 4, 5 vezes. Você é o maior interessado que haja um ethos, uma cultura. Então, para que você gere uma equipe satisfeita e produtiva, ela tem que saber o que ela está fazendo lá dentro. 7, estabeleça. 8, mantenha a comunicação clara, direta e constante. 9, premie a excelência e a organização da equipe. Deixa eu dizer uma frase para você. Quem não honra a excelência, premia a mediocridade. Quem não honra a excelência, premia a mediocridade. Se você não honrar quem é o melhor, você vai premiar quem é o pior. Tem gente que não tem prazer de honrar quem faz o melhor. Quem não honra a excelência, premia a mediocridade. 10, invista... Aí tem um errinho, tá? Invista em treinamentos constantes. Invista em treinamentos constantes. O tempo todo, atualização, vai ter que mandar o pessoal fazer. Aqui o pessoal está sempre fazendo atualizações. 11, estabeleça prêmios e bonificações especiais. No final do ano, no final, quem chegou lá na... uma coisa muito importante, se você prometeu, tem que dar.
Prometeu, tem que dar. Tá? Então, estabeleceu a meta. O pessoal chegou e bateu a meta, tem que honrar, tem que premiar, e isso é investimento, isso vai abençoar você. É altamente desmotivante trabalhar numa empresa que promete e não faz, que diz que vai repartir lucro e não faz, que diz que vai dar um prêmio, que vai dar a viagem e não faz. Então, isso gera desmotivação no ambiente de trabalho. Estabelecer um relacionamento de associados e não de empregados. A palavra empregados já está em desuso. Então, procure colocar colaboradores, associados, parceiros. 13, celebre as vitórias e compartilhe as dificuldades. Celebre as vitórias, coloca lá no Facebook da sua empresa. 14, invista em equipamentos e tecnologia constante, o tempo todo. Invista em limpeza e higienização de equipe, de ambientes. Quando você tem equipamentos de boa qualidade, você pode ter menos funcionários. Então, talvez você está expondo o seu funcionário a trabalhar muito, porque você não está comprando equipamento de melhor agilidade e qualidade, que diminui o tempo dele no trabalho braçal. E trabalhar num ambiente onde tem os equipamentos bons motiva muito o funcionário. A excelência está no detalhe. Não existe qualidade sem cuidado dos detalhes. Não por perfeccionismo, mas por cultura. E 16 e último, seja exemplos em dias de dificuldade. A sua empresa está passando dificuldade, aí você tira férias, vai para Cancún e posta no Instagram. E o camarada está lá, com um salário apertadíssimo, tem 3 anos que você não dá aumento para ele. E ele vê, o seu filho vai, você vai, todo mundo viaja demais. Então, entenda, é a paixão. Leve as pessoas a entender que nós estamos num projeto que o ambiente supera as dificuldades. A sua empresa está com um problema e você nem aí. E aí está se endividando ainda mais. Tem que parar, não se compra mais nada. Mas o dinheiro não é a última coisa. Quem trabalha por dinheiro é mercenário. Coisa mais fácil vai ser falar da sua empresa, se a sua empresa é bonita, é grande, é operosa, se está realizando. Difícil vai ser fazer o que ela está fazendo. Seja o melhor no que você está fazendo, e inclusive prepare-se para receber crítica. Mas ninguém critica o que é insignificante. Eu estou aqui 21 anos, eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é chorar com os que choram e celebrar com os que celebram. Sua equipe é o seu maior patrimônio, o maior patrimônio da sua empresa. Invista na sua equipe, cuide bem dela, empodere o seu pessoal, seja um pai para o seu time. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, eu já passei bem da hora. Nós precisamos de empresários que sejam pais. Um empresário que trabalha com a visão de ser pai. É óbvio que eu não sou pai biológico de 17 mil pessoas. Eu sou pai biológico de 4. Olha que é muita gente. Mas a visão é de ser pai espiritual. Sabe por que a política está nesse rolo todo? Porque nós não temos políticos com visão de pais da nação. Se fossem pais da nação, eles não iriam subtrair da nação. Eles iriam dar vida pela nação, porque o pai dá vida pelo filho. Nós precisamos de empresários que tenham visão de pais para com os seus funcionários. São meus filhos. Não são empregados, são meus filhos, porque essa empresa é família no sentido de ser um legado. Então, olhe os seus associados como filhos. Seja um pai, uma mãe para eles. Não é no sentido paternalista, não, porque vocês sabem que eu não sou disso. Eu sou daqueles, eu não sou de esquerda. O melhor programa social é emprego. Não só isso, mas tem que ter visão de paz. Visão de pertencer, visão de família. Para que você dê a sua vida, para que você faça a sua parte. O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. Vamos dizer isso juntos? O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. Murilo Cinta de Oliveira Margarida. Que Deus abençoe a sua vida, que você lidere gerando filhos espirituais na sua empresa. Que você ame a sua empresa e que você queira crescer, mas queira ver os outros crescer também.
E a sua equipe não vai ser perfeita, mas vai ser uma equipe produtiva e satisfeita. Amém?